Olá, estamos começando mais um Informe em Ação e o nosso assunto de hoje é manutenção predial. E quem vai falar um pouco para a gente sobre o assunto é a Fabiana, da Structor. Fabiana, que tipo de empresa está habilitada a prestar manutenção predial? Então, as empresas que estão habilitadas, principalmente, têm que ter funcionários qualificados e registrados e com profissional também habilitado, principalmente a recolher ART ou RRT. E o que é diagnóstico predial? O diagnóstico predial, assim como na medicina, serve justamente para poder diagnosticar, verificar o que está acontecendo no prédio, quais são as anomalias que estão acontecendo e principalmente o porquê que estão acontecendo. A partir de um bom diagnóstico, a gente pode propor uma boa forma de manutenção. E quais os itens devem ser checados no diagnóstico predial? Nós brincamos, inclusive, que começa da caixa d'água, que é lá em cima do prédio, e termina na cisterna. Todos os itens relacionados à área comum, estrutura, impermeabilização, elétrica, hidráulica, funcionamento das portas corta-fogo, dentre outros, todo o corpo do prédio mesmo. E principalmente uma coisa que a gente não está, nenhum profissional está preocupado, é a questão da inspeção de fundações. Também é necessário, que está escondido. E a manutenção predial industrial também se estende à automação das edificações? Também, desde que tenha, por exemplo, controle de acesso, CFTV. Claro que, assim como a manutenção predial está voltada à área da construção civil, no caso de automação predial, é importante que sejam profissionais habilitados, principalmente na área de mecânica e na área de eletricidade. E como priorizar as manutenções a serem realizadas? É importante a gente abordar isso, porque, na verdade, vai depender principalmente da estabilidade estrutural do prédio. Esse é o primeiro critério, conforme a NBR 5694, que ela fala de manutenção predial. Depois da estabilidade predial, a gente pode abordar questões de sequências lógicas de serviço e, posteriormente, o embelezamento do prédio propriamente dito. Mas qual a finalidade desse parecer técnico? O parecer técnico serve justamente para você dar parâmetros de manutenção. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos ainda critérios de manutenções preventivas. Todas as manutenções que a gente acaba fazendo na área predial são manutenções relacionadas à correção daquilo que já estragou. A ideia de você ter esse parecer técnico é justamente de você ter uma forma de paramentar, fazer todas as manutenções corretivas necessárias e, posteriormente, prever as manutenções preventivas, que são bem mais baratas do que as corretivas. Cite outra vantagem do parecer técnico. Por exemplo, uniformização de orçamentos. Quando você faz um parecer técnico na área predial, além de você linkar todos os problemas relacionados à edificação propriamente dita, nós temos que indicar a melhor forma de manutenção conforme as normas técnicas solicitam. Dessa forma, você faz um projeto de manutenção. Esse projeto ele vai constar as áreas que precisam ser manutencionadas, a forma adequada de manutenção e os processos que devem ser feitos. Dessa forma, o cliente ele vai ter a oportunidade de encaminhar isso às empresas que executam esse tipo de serviço e que eles, dessa forma, eles vão ter orçamentos padrões, com o mesmo tipo de material, a mesma área, o mesmo serviço. Daí fica mais fácil de optar pela empresa que quer trabalhar. E quando o cliente tem esse parecer em mãos, o que ele deve fazer? Principalmente, apresentar ao condomínio. Sempre chamar uma assembleia e fazer a apresentação desse parecer ao condomínio, para que todos os condôminos tenham ciência daquilo que está acontecendo no seu edifício e transferir essa responsabilidade a todos e não ao síndico, que normalmente acaba acontecendo. E o que deve conter na proposta orçamentária? Principalmente o tipo de serviço a ser executado, as áreas e os materiais. E os materiais não só por marca, mas por tipo ou modelo. Que às vezes você tem uma mesma marca com vários materiais diferentes e que pelo menos se referencia dessa forma o material que vai ser aplicado. E qual a melhor opção para o cliente? Escolher o orçamento mais barato? O que você acha que é mais viável? Nós temos duas situações. Uma vez, quando você não tem um projeto de manutenção,
se você chamar 3 empresas, vão vir 3 propostas de orçamento diferentes, com 3 materiais diferentes. Fica difícil o cliente optar, porque o cliente é um leigo, ele não sabe aquilo que é o correto. Então, nesse caso, é difícil até dizer se é o mais barato ou é o mais caro. O ideal é você ter o projeto de manutenção. Nesse projeto de manutenção vai ter essa planilha orçamentária e todas as empresas vão seguir essa planilha orçamentária. A partir do momento que você tenha como comparativo ter todos os serviços iguais de todas as empresas, assim você pode optar pelo mais barato sem problema nenhum. E se ainda persistirem as dúvidas com relação aos orçamentos entregues? É importante chamar a empresa para conversar. Chamar a assembleia e conversar com a empresa para sanar todas as dúvidas. Principalmente porque a gente está entrando na casa de várias pessoas e não de uma só. Então, problemas relacionados com barulho, horário de funcionamento da obra, limpeza da obra, possibilidade de quebras de vidro, por exemplo. Tudo isso tem que ser elencado durante essa assembleia, para durante a obra a gente não ter nenhum problema de reclamação, por exemplo. Luciana, apresente-nos a Structor e conte um pouco sobre a sua política de mercado. A Structor é uma empresa de projetos de manutenções, né? E está há 4 anos no mercado de Curitiba. E é uma empresa especializada só na parte de projetos e pareceres de manutenção. E qual é o principal diferencial de vocês? Nosso diferencial é exatamente essa preocupação de fazer somente os projetos de manutenção, pareceres técnicos e vistorias técnicas. A gente não faz nenhuma execução, né, posterior aos laudos, em função de ter uma imparcialidade nesse sentido. Então, para o cliente dar uma tranquilidade, a gente consegue passar essa tranquilidade em função de especificar o correto procedimento a ser executado sem ter a intenção de executar esse serviço mais tarde. E quais são os serviços que vocês realizam? Os laudos, né, projetos de manutenção, laudos técnicos e vistorias técnicas. E quanto aos profissionais da empresa? Os profissionais da Structor são todos, é uma equipe multidisciplinar, tá? São todos profissionais com especializações, mestrado, doutorados e que também atuam na área da educação. E vocês oferecem treinamentos aos clientes? Sim, oferecemos sim. A gente tem uma parceria com o Secov, o Sindicato de Condomínios, Imobiliárias e Shoppings de Curitiba, e a gente oferece cursos para síndicos, zeladores, com o intuito de quê? Não de fazer com que essa pessoa seja um técnico, porque, né, não é essa a intenção do curso, mas sim que ele desenvolva o feeling de olhar e ver que precisa chamar uma empresa, que está acontecendo alguma coisa, ele não sabe exatamente o que é, ele nem vai ter né, ainda esse preparo para detectar ou para dar, e não é essa a intenção, mas assim, que ele consiga ver que está precisando de alguma coisa, que o prédio está dando sinal, e daí ir atrás desse recurso e de pegar alguém que entenda do que está acontecendo, né? Qual a melhor maneira para manter o contato com vocês? A gente está no centro da cidade, tá? Na frente da Universidade Tecnológica, mas nós temos o nosso endereço eletrônico, www.structor.com.br. Ali tem todos os dados, telefone, e-mail, todos os nossos contatos, e uma forma bem fácil de acessar. Luciana, obrigada pela sua participação, e quais suas considerações finais? Gostaria de deixar algumas dicas, né, em relação ao cuidado de quando você vai contratar alguma empresa, independente de ser empresas de laudo ou empresas para execução do serviço, a verificação de se essa empresa tem profissionais qualificados, tá? Se ela tem, principalmente, registro junto aos conselhos, documentação do profissional, tá? Para garantia de um bom serviço e um bom resultado.